Monique Isabella nunca foi uma figura constante nos holofotes da mídia, como alguns dos filhos mais conhecidos do cantor Leonardo, mas sempre que ela aparece, sua presença carrega algo que toca o coração de quem assiste. E dessa vez, não foi diferente. Em um depoimento recente, ela emocionou milhares de pessoas ao falar com carinho, orgulho e reverência sobre a trajetória do pai, revelando detalhes que pouca gente sabia sobre a relação dos dois. Suas palavras se tornaram um verdadeiro tributo a Leonardo, não só como artista, mas como pai, como homem simples e como exemplo de dedicação. Num mundo em que tantos filhos de famosos se perdem em fama instantânea ou se afastam da imagem dos pais, Monique vai na contramão e faz questão de exaltar o homem por trás do palco, o Leonardo da vida real, do campo, do suor, das raízes simples e da luta diária. Em uma entrevista que viralizou recentemente, Monique Isabella começa falando algo que parece simples, mas que ressoa como um ensinamento profundo. Ela diz que nunca viu seu pai reclamar. Uma frase curta, mas que carrega uma potência imensa. Ele sempre se entregou de verdade a tudo o que faz, ela afirmou com firmeza, enquanto seus olhos se enchiam de emoção. Para Monique, esse foi o maior exemplo que Leonardo deu para os filhos, o de não fugir da responsabilidade, de não se vitimizar diante das dificuldades, principalmente, de fazer tudo com amor e dedicação. Essas palavras tocaram fundo em quem ouviu. Não só pelo respeito evidente que ela tem pelo pai, mas pela maneira como expressou isso. Não era um discurso ensaiado. Era uma filha falando do homem que ela viu levantar cedo, trabalhar, cuidar da família e dar duro para transformar sonhos em realidade. E o mais curioso de tudo é que Monique escolheu um caminho completamente diferente dos irmãos mais midiáticos. Enquanto muitos esperavam que ela seguisse o universo artístico da família, Monique optou por trilhar um caminho no agronegócio. E não foi algo passageiro. Ela estudou, se formou em relações internacionais, fez pós-graduação em agronomia e hoje é uma referência nas redes sociais por mostrar a vida no campo de forma autêntica e inspiradora. Em um dos trechos mais marcantes do vídeo, ela conta que Leonardo ficou feliz com a escolha dela. De acordo com Monique Isabella, seu pai amou a escolha da profissão, diz a legenda do vídeo que rodou nas redes sociais. Mas mais do que aprovar, Leonardo demonstrou orgulho, e até fez um comentário que, para muitos, soou como uma provocação bem-humorada, mas cheia de verdade. Ela é a única que trabalha de verdade entre os meus filhos. A fala de Leonardo, é claro, foi recebida com risadas por parte da família, mas também reforçou a imagem que ele sempre passou, a de um homem que valoriza o esforço, a simplicidade e o pé no chão. E Monique carrega tudo isso. Em seus vídeos no Instagram e TikTok, ela aparece lidando com o gado, administrando a fazenda, mostrando o dia a dia no campo com uma naturalidade que encanta. E isso fez com que ela não só se aproximasse do público que ama o sertanejo e a vida rural, como também se tornasse uma espécie de embaixadora de um estilo de vida que muita gente acha que está se perdendo. Mas por trás dessa força, ela sempre deixa claro, foi o pai que ensinou. Ela conta que cresceu vendo Leonardo saindo cedo de casa, muitas vezes viajando por dias e dias, mas sempre com um propósito, garantir que nada faltasse para a família. E mesmo com a agenda apertada, ele fazia questão de estar presente nos momentos importantes. Mesmo cansado, ele ainda sentava para conversar, para dar conselho, para saber como a gente estava, contou Monique em uma live recente. E são nesses pequenos gestos que ela diz ter aprendido o que é amor de verdade. O amor que não grita, que não aparece nas redes sociais, mas que se mostra no cuidado diário, na presença silenciosa, na força de quem é pilar para os outros. E ao relembrar isso, a emoção toma conta. Ela chega a dizer que, se um dia for metade do que o pai foi, já vai estar feliz demais com a mulher que se tornou. Outro ponto que chama a atenção no relato de Monique é como ela destaca a humildade do pai. Leonardo é um dos maiores nomes da música sertaneja, com décadas de carreira, milhares de fãs e uma trajetória que mistura sucesso, superação e dor. Afinal, ele perdeu o irmão Leandro no auge da dupla, e teve que seguir carregando esse legado sozinho. Mesmo assim, Monique diz que ele nunca se deixou deslumbrar pela fama. Meu pai é muito simples. Quem vê ele na televisão não imagina que ele gosta mesmo é de roça, de estar descalço, de cuidar da terra, de ouvir moda de viola na varanda, contou ela sorrindo.
E talvez seja justamente essa conexão com a Terra, com a origem, que uniu ainda mais os dois. Afinal, Monique também é apaixonada pela vida no campo. Não por acaso, ela escolheu esse caminho. Não foi rebeldia. Foi afinidade. Ao longo do vídeo, Monique compartilha ainda memórias da infância, momentos em que Leonardo mostrou não só ser um pai carinhoso, mas também firme. Ele sempre deixou claro que fama não era desculpa para ninguém ser melhor que os outros, disse. E esse ensinamento ela levou para a vida. Mesmo sendo filha de um dos maiores artistas do país, ela fez questão de construir sua trajetória com esforço próprio. E hoje colhe os frutos disso. Tem seguidores fiéis, admiração do público e, o mais importante, respeito do pai. Aliás, ela diz que um dos momentos mais marcantes da sua vida foi quando ouviu do próprio Leonardo que se orgulhava dela. Não tem presente melhor do que esse, confessou. E quem é filho sabe o peso que essas palavras têm. Em outra parte do relato, Monique fala sobre o quanto o pai foi importante nos momentos difíceis. Ela passou por períodos de dúvida, de insegurança, principalmente quando resolveu se afastar do meio artístico e seguir outro rumo. Muita gente criticou, achou que era loucura. Mas Leonardo a apoiou. Ele me disse, se for o que seu coração manda, vá em frente, porque você nunca vai se arrepender de seguir o que acredita, lembrou. Essa frase, segundo ela, foi um divisor de águas. Deu força para continuar, mesmo sem saber o que vinha pela frente. E hoje, ela entende que aquelas palavras foram mais do que um conselho. Foram uma bênção. À medida que o vídeo avança, é impossível não perceber a forma como Monique olha para o pai, com admiração, respeito e amor genuíno. E esse sentimento é algo raro de se ver, especialmente quando falamos de famílias famosas, onde muitas vezes o brilho das câmeras ofusca as relações reais. Mas com ela, é diferente. Ela não fala do Leonardo artista. Ela fala do pai que acordava cedo, do homem que ensinou a cuidar dos animais, que fez questão de mostrar que dinheiro não compra caráter. E é por isso que o depoimento dela tocou tanta gente. Porque, no fundo, todo mundo quer isso, um exemplo para seguir. Um porto seguro. Alguém que a gente possa olhar e dizer, é por ali que eu quero ir. Quando Monique Isabella fala sobre o pai, não é apenas sobre a trajetória de um cantor famoso ou sobre os luxos que poderiam acompanhar essa vida. Ela fala de simplicidade, de chão batido, de valores que ultrapassam qualquer fama ou palco iluminado. E talvez seja exatamente por isso que seu depoimento tem emocionado tanto. Ela não tenta romantizar a história, tampouco pintar um retrato perfeito, pelo contrário, ela humaniza Leonardo. Mostra que por trás do artista existe um pai que errou, acertou, caiu e se levantou, mas nunca deixou de ser presente, nunca deixou de ensinar pelo exemplo. Ao longo do vídeo, ela reforça que o maior legado que o pai lhe deixou não foi o sobrenome, nem os contatos ou a visibilidade, mas sim o caráter, o compromisso com a verdade e o amor pela origem. E é isso que torna essa história tão poderosa, a forma como Monique transforma lembranças e experiências pessoais em um tributo universal à figura paterna. Enquanto outras figuras públicas se perdem na busca incessante por aceitação e visibilidade, Monique caminha na contramão. Ela usa seu espaço nas redes não para exibir bens materiais, mas para mostrar a vida como ela é. Seu conteúdo é marcado por autenticidade, cenas dela cuidando de bezerros, lidando com gado, preparando a ração dos animais, e até momentos em que compartilha as dificuldades da vida rural. Em um vídeo recente, ela aparece com lama até os joelhos, puxando um bezerro que estava doente e precisava ser levado para o veterinário. Na legenda, escreveu, é disso que eu gosto, é isso que me faz feliz. Obrigada, pai, por ter me mostrado o valor de cada bicho, de cada pedaço de terra. Essa publicação viralizou não apenas pela cena inusitada, mas pela força de significado por trás daquelas palavras. Era mais uma vez ela reconhecendo a influência do pai, não pelo que ele representa para o país, mas pelo que ele representa para ela, um mestre silencioso da vida. Em um momento especialmente comovente do vídeo, Monique relembra a primeira vez que viu o pai chorar. Não foi num momento de dor, nem de luto. Foi de orgulho. Foi quando eu me formei. Eu olhei pro lado e vi meu pai chorando.
Ele nem percebeu que eu vi. Mas aquela lágrima valeu mais do que qualquer discurso. A imagem de Leonardo, sempre visto como forte e descontraído, se emocionando pela conquista da filha, mostra um lado pouco conhecido do cantor. Um lado mais íntimo, mais humano. Segundo Monique, aquele momento selou para ela a certeza de que havia feito a escolha certa. Ele nunca me pressionou para seguir nada, nunca disse que eu tinha que fazer isso ou aquilo. Ele só queria que eu fosse feliz e que fosse honesta com o que eu acreditava. E essa liberdade, essa confiança que Leonardo deu à filha, moldou a mulher que ela é hoje, decidida, independente e com os pés fincados na terra, literalmente. E não é só sobre a profissão ou o trabalho na fazenda. Monique fala também sobre como Leonardo sempre ensinou os filhos a respeitar as pessoas, independentemente de quem fossem. Ela lembra de quando, ainda criança, ajudava os funcionários da fazenda e o pai fazia questão de chamá-la de lado para dizer: aqui ninguém é melhor do que ninguém. A gente aprende com todo mundo. Essa visão igualitária, de humildade e empatia, moldou a forma como ela vê o mundo até hoje. E mais uma vez, reforça: meu pai me ensinou a olhar as pessoas nos olhos, a cumprimentar cada um com respeito. Isso vale mais do que qualquer diploma. São essas frases simples, mas carregadas de verdade, que transformam o depoimento de Monique num verdadeiro manifesto sobre paternidade, respeito e raízes. Com o tempo, as redes sociais de Monique cresceram. Ela passou a ganhar reconhecimento, convites para entrevistas, parcerias com marcas voltadas ao campo e ao agronegócio. Mas em nenhum momento deixou que isso subisse a cabeça. E segundo ela, o motivo é simples: toda vez que penso em exagerar, lembro do meu pai dizendo: não se esquece de onde você veio. Essa frase se tornou um lema. E ela repete sempre que pode, seja em palestras, em vídeos ou em conversas informais. E não só repete, ela vive essa frase. Em suas atitudes, nas roupas simples, no jeito direto de falar, na forma como trata cada animal da fazenda, Monique carrega a essência do sertão, a verdade de quem aprendeu desde cedo que valor não se mede por curtidas, mas por princípios. Ao longo do vídeo, ela também compartilha mensagens trocadas com Leonardo. Uma delas, enviada no aniversário dela, dizia: filha, que orgulho de você. Continue firme, com essa força que é só sua. O mundo precisa de mulheres como você. Te amo. Essas palavras, guardadas com carinho, são relidas por ela em voz baixa, com os olhos marejados. E é impossível não se emocionar junto. Porque ali não está só um pai famoso falando com a filha. Está um homem que reconhece a grandeza da mulher que criou. E isso, vindo de alguém como Leonardo, tem um peso ainda maior. Ao final da leitura, Monique respira fundo e diz: se um dia eu tiver um filho, quero ser para ele o que meu pai foi para mim, inspiração, apoio e exemplo.